que é X-Bacon, né? Boa noite, Boa noite. Estamos entrando ao vivo, começando mais uma live. Vou anotar aqui o tema da nossa live. Se você está chegando agora, está vendo essa live gravada, então fique à vontade para se inscrever se estiver no YouTube, deixar seu comentário, deixar seu like, aqui no Instagram também. Vou colocar o tema, que aí assim quem entrar já vai saber qual é o nosso tema de hoje. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando as pessoas, né, que nós estamos entrando ao vivo. Hoje o tema é meio pesado, mas acredito que seja por um bom motivo, né? Sinais que seu relacionamento, que seu casamento, dá no mesmo, né? Está por um fio. Por um fio. Pronto, publicar. Fixar comentário. Pronto, assim quem entrar já vai saber. Boa noite, tudo bem? Quem tá entrando, fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Se eu tô sem fone, então se tiver bom, ótimo. Me ajuda a compartilhar a live, vamos enviar para mais pessoas. Ivone, Wagner, Isabelle, sejam bem-vindos. Boa noite, tá me ouvindo bem, Ivone? Tá legal, ai, ótimo, muito obrigada. Bom, hoje o nosso tema é bem complexo. É claro que em uma live de 1 hora, de 40, 50 minutos, não dá pra gente abordar todos os assuntos, todos os temas todos os subtemas, né, que esse tema traz, mas acredito que eu vou pontuar, assim, os mais importantes, para que de fato a gente possa enxergar o que está acontecendo na nossa vida, o que está acontecendo no nosso relacionamento, para que esse conteúdo possa ajudar, né? Possa somar na vida das pessoas, na nossa vida. Me ajuda a compartilhar, vamos mandar aí o aviãozinho para mais pessoas. Mandei aqui. Esperar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando e a gente vai começando. Tô na sua lista. Eu já abordei esse tema um tempo atrás, só que eu trouxe um assunto um pouco diferente hoje, porque todos os temas, quando a gente fala de relacionamento, são muito intensos, são muito extensos, né? Então não dá pra esgotar um assunto em uma live. Eu até tava olhando das coisas que eu falei da outra live, que foi no final do ano, e eu procurei não repetir, né? Pra quem quiser, quem tiver interesse em estar assistindo as duas, não tem muita coisa repetida, mas é claro que algumas coisas vão acabar sendo iguais, porém com uma abordagem um pouquinho diferente, para poder a gente entender melhor da gente mesmo, né? Talvez uma palavra que a gente escuta de uma maneira diferente, de uma pessoa diferente, faz algumas fichas cair na nossa cabeça, né? E tem que ser assim, né? É lento o processo, é ficha mesmo que cai, pra gente poder entender o que está acontecendo na nossa relação, no nosso dia a dia. É claro que eu espero que ninguém se identifique com todos os sinais que eu trouxe, mas caso se identifique, é sempre bom olhar o que fazer com essa informação. Não é só para ouvir e achar que é assim mesmo, então tá acabando, já era, não tem mais jeito, né? Sempre tem jeito quando os dois estão dispostos a fazer dar certo. Porque, gente, infelizmente, quando uma pessoa não quer alguma coisa, quando ela não quer fazer, não tem nada que a convença. Então, precisa de fato sair dela, precisa de fato sair do desejo que ela tenha por esse relacionamento ainda. Pai, seja muito bem-vindo. Gente, me ajuda a compartilhar, vamos enviar aí para 2, 3 pessoas pelo WhatsApp, que nós vamos começar. Heloísa, seja bem-vinda. Bom, então vamos lá. O tema de hoje são sinais que seu casamento está por um fio. A gente sabe que todas as vezes que a gente fala em separação, é um tema muito doloroso, né?
Se o relacionamento tiver 1 mês, é doloroso. Se o relacionamento tiver 3 meses, é doloroso. Se tiver 3 anos, se tiver 30 anos, se tiver 40 anos, não importa o tempo. Sempre vai ser um tema que traz uma certa medo. Por quê? Porque é medo do novo, é medo do que está acontecendo, é medo do que há de vir, do que vai acontecer nessa relação. Mas também a gente não pode ignorar e fingir que não está acontecendo nada. E suportar tudo que tem ocorrido sem fazer nada. Eu já abordei em outras lives, né? Mas eu vou falar novamente. Se o relacionamento não está bom para um, também não está bom para o outro. Por mais que um esteja mais acomodado do que o outro, menos interessado em fazer as coisas mudarem ou dar certo, se não está bom para um, também não está 100% para o outro. Não dá, né? Para estar muito bom para um e muito ruim para o outro. Então, ou está mais ou menos para todo mundo, ou está ruim para os dois. A diferença é que, às vezes, um fala e o outro não. Um reclama e o outro não. Mas o bom sinal, a boa notícia é que sempre tem alguma forma da gente olhar para tudo que está acontecendo e buscar uma saída, seja ela qual for, seja ela aquela que faz os dois felizes, né? Mesmo que passe por um tempo aí, por um processo de transição. Eu acho não, né? Às vezes as pessoas falam assim, o seu trabalho é salvar casamento? Não, gente, meu trabalho não é salvar casamento. O meu trabalho é ajudar as pessoas a serem felizes. Então, se em algum momento da sua vida você escolheu estar com uma pessoa, eu acredito que você acreditava que aquela pessoa ia te acompanhar por muito tempo, não é verdade? Eu não acredito que alguém se casa já pensando em separar. Eu não acredito que alguém casa falando, não, eu vou ficar com você 10 anos. Daqui 10 anos a gente desanda o negócio e vai cada um pro seu lado. Eu não acho que seja assim. Pelo menos eu nunca vi alguém falar isso. Então, se a gente casou, se a gente escolheu se unir a uma pessoa, a crescer junto, a passar os anos juntos, a envelhecer juntos, por que no meio do caminho a gente vai permitir que isso mude? O que foi que fez com que isso acontecesse? É isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, as reflexões. Porque é através da reflexão que a gente encontra o ponto de partida. Seja ele para revigorar, para recomeçar, para reconectar esse casal, seja ele para separar de vez, mas de uma maneira saudável, onde os dois sejam felizes. Então, quando um casal está com algum problema de relacionamento e começa a fazer um processo comigo, 2 coisas podem acontecer. Ou eles, dali pra frente, se os dois quiserem reanimar esse casamento, eles vão conseguir. Mas se eles não estiverem cientes disso, se um só quiser e o outro não, também vai conseguir aí desatar, se for o caso, se for o melhor para eles, se for o desejo deles, sem tanta dor. Porque, com certeza, tudo que é novo traz medo, assusta e tem sofrimento. Então, só que também tem crescimento, não é? Então, todo final de relacionamento, toda vez que a gente entra numa crise num relacionamento, é muito difícil da gente identificar o que está acontecendo de fato naquela situação que a gente não está conseguindo ver saída. Por quê? Normalmente a gente faz tudo que a gente sabe fazer, não é assim? Para poder resolver. E se não está resolvendo, é porque não tem solução? Ou será que é porque a gente não sabe o que fazer? Ou será que existem caminhos que eu não estou enxergando, que eu não sei, que eu não conheço e que eu não estou vendo? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, que eu quero trazer para a gente refletir junto. Quando um casal se une e fica bastante tempo junto, que tem acontecido muito, porque hoje em dia muita gente fala assim, os relacionamentos de hoje não dura, porque os casais não estão dispostos a crescer juntos. Mas eu acho que, na verdade, os relacionamentos de hoje não suportam o que muitos de antigamente suportavam. E quando um casal escolhe ficar junto hoje, é porque, de fato, eles querem crescer juntos. Hoje existe muito mais maneiras, muito mais caminhos, né? Muito mais facilidade para a gente adquirir conhecimento e melhorar a nossa relação, a nossa qualidade de vida, sem precisar se expor ou se submeter a viver as vidas
que as pessoas viviam antigamente. E eu falo as pessoas porque na maioria das vezes é falado as mulheres, mas eu acredito que os homens também não eram felizes naquele tipo de relacionamento que existia. Acredito que existiam muitos casais felizes, sim, sabe? Famílias que realmente deram certo, mas teve muita gente, tem muita gente que vive até hoje 30, 40, 50 anos com uma pessoa e que nunca foi feliz junto, que nunca viu um rumo, né? Simplesmente ou casou para sair de casa, ou casou porque era hora, né? Já era tempo, todo mundo tá casando nessa data, então eu também preciso casar. Não é mais ou menos assim que acontece muitas vezes? Tem casais que eu vou conversar e falo, por que vocês se casaram? Como que era no começo? Ah, sei lá. A gente tava na hora de casar já, a gente se conheceu, eu queria, ele queria também, a gente casou. Ou então casei para sair de casa, casei para fugir do meu pai, casei para poder ter liberdade. Quantos e quantos casamentos começam assim? E aí depois, com o tempo, a coisa começa a piorar, e aí você fala, nossa, mas por que tá assim? Cara, nunca foi diferente. Mas sempre tem um jeito, quando os dois estão dispostos a fazer o que pode ser feito. Bom, quem tá entrando aí, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. E me ajuda a compartilhar. Vamos convidar mais gente para participar? Acredito que é um tema interessante, tanto para quem tá aí nesse barco, né? De um relacionamento meio que em crise, meio que confuso, quanto para quem não está e não quer ficar, né? Que são sinais que a gente já pode ficar esperto para poder se prevenir antes mesmo de acontecer. Então, a primeira questão, tem outra questão também, né? Principalmente relacionamentos longos, quando vão saindo dos trilhos, quando vão chegando nos limites, tem a questão da família, da sociedade, né? Dos bens, das coisas que conquistaram juntos. Então, uma separação, inevitavelmente, acaba influenciando sistemicamente todas as pessoas em volta e não só o casal. Mas eu imagino que para um casal que está muito tempo junto também, é muito difícil um se ver sem o outro. Então vamos pensar nesses sinais aqui, refletir na nossa vida, em que pontos será que eu posso melhorar, que eu posso olhar com carinho, que eu posso pelo menos tentar fazer algo, porque depois de que você tentou fazer tudo que você podia, depois que você já fez tudo que você sabia, depois que você já pediu ajuda, né, daquilo que você não dava conta sozinha, e mesmo assim a gente perceber que um dos lados ou os dois lados não está disposto a mudar nada, a ceder em nada para que esse relacionamento permaneça, aí sim vale a pena repensar. Será que vale a pena mesmo? Será que eu quero continuar 5, 10, 20 anos nessa vida? Porque, claro que para morrer basta estar vivo, mas a gente nunca sabe qual vai ser o dia, não é verdade? Eu vou ficar esperando a morte chegar num relacionamento que não está me acrescentando em nada? Será que isso vale a pena? Eu não acredito que seja isso que Deus queira de nós. Que uma das razões dos relacionamentos durarem tanto, mesmo extremamente infelizes, não que todos sejam, tá, gente? Mas muitos ficam muito tempo por causa da crença de que eu vou desagradar a Deus, que casamento é um só, que casamento é para sempre, que é onde já se vive, vou decepcionar minha família. Sabe? São realmente coisas que não faz sentido. Eu acredito muito que Deus nos quer bem, que nos quer vivos, que nos quer alegres, felizes e não apagados, né? Seja onde for. Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui, o primeiro sinal que eu trouxe aqui, eu acredito sim que seja um dos mais importantes, porque sem ele é impossível se relacionar. Tem bastante conteúdo sobre isso dentro do meu canal no YouTube, tem bastante conteúdo sobre isso aqui no Instagram, mas mesmo assim, quando as pessoas estão com problema no relacionamento, eu percebo que a primeira coisa que realmente pega feio, a falta de comunicação. A falta de comunicação não é só não saber falar ou falar com grosseria, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de saber expor o que tá sentindo. E mais que isso, saber ouvir o que o outro está sentindo. E saber ouvir o seu próprio coração, o seu próprio corpo. Porque se a gente fala, mas a gente não se escuta, não vai adiantar muita coisa. Boa noite, tudo bem com vocês? Quem está entrando aí, sejam bem-vindos e me ajuda a compartilhar. Vamos chamar mais gente aí para participar.
Então, a comunicação, primeiro, a interna. A primeira comunicação que a gente precisa cuidar, que a gente precisa tomar conta, que a gente precisa mudar, é aqui, ó, a interna. Aquela aqui, ó, aquilo que a gente conclui antes mesmo de acontecer. Aquilo que a gente cria na nossa mente, tanto em relação ao casamento, né, ao relacionamento, a essa união onde eu estou, quanto em relação ao que vai acontecer nesse relacionamento. Então, se eu vou falar as coisas para o meu companheiro, mas eu já fico criando o que ele vai me responder, mas ele não vai concordar com isso, mas com certeza ele nem vai responder, mas ele vai me ignorar. Sabe esses pensamentos que você fica tendo assim, internamente, esse diálogo interno? Isso vai criando para você cada vez mais. Gente, isso eu falo assim com muita propriedade, porque nas piores fases do meu casamento, onde eu não sabia disso, eu não tinha essa informação, eu ficava já criando o que ia acontecer. Eu ficava criando, vai acontecer isso, eu vou falar isso, ele vai responder isso, e vai acontecer isso, e ele vai agir assim, tudo ia se concretizando, era só uma questão de minutos ou horas pra frente. E depois no final eu falava, tá vendo? Não falei? Eu tinha razão. Ainda achava que eu estava certa. Por quê? Porque tudo acontecia. Mas eu não percebia que eu mesma criava tudo aquilo dentro da minha consciência antes mesmo de acontecer. E aí passava, discutia, tudo aquilo que eu criei de fato acontecia. Quando eu comecei a entender que eu poderia mudar isso, eu comecei a mudar esse diálogo interno. Eu comecei a entender que as coisas que ele fazia ou deixava de fazer tinha a ver com ele, com o que ele gostava ou deixava de gostar, e não para me irritar, não para me incomodar, sabe? Não era uma afronta comigo, era só porque ele gostava de fazer. E eu comecei a distanciar isso, sabe? Parar de levar tudo pro lado pessoal. O que começou a acontecer? As coisas começaram a mudar. O reflexo começou a ser diferente. Laine, então você está me falando que a atitude dele, o meu pensamento influencia na atitude do outro? Olha só, eu vou trazer assim um exemplo bem simples para vocês, para a gente poder alinhar isso, para quem ainda não está acostumado com esses termos de eu crio a minha realidade. A nossa mente, ela é feita por palavras, não é? Como eu falei, o diálogo interno, eu não estou conversando comigo? Pois é, eu converso comigo o dia inteiro. Vocês conversam com vocês? Fala pra mim. Ou é só eu que faço isso? Então, a gente conversa com a gente o dia inteiro. Só que a gente conversa com palavras. Mas a nossa mente, ela não entende palavras. Ela transforma essas palavras em imagens. Então, a partir do momento que você começa a pensar, que você começa a conversar com você mesmo, você começa a criar uma cena dentro da sua mente. É a sua imaginação. Você coloca as imagens em ação. É ou não é assim? Então, quando você começa a dar voz a outra pessoa que não está na sua cabeça, que não está ali no seu diálogo, você começa a criar aquilo na sua mente. E a partir do momento que você criou aquilo, para você é verdade. Para você, a sua mente, ela não sabe a diferença do pensamento, da imaginação com a realidade. Então, na hora que essa pessoa se aproxima de você, você já está armado, com 7 pedras em cada mão. Qualquer coisa que ela falar, você já vai reagir de uma maneira como se aquilo já tivesse acontecido. E essa sua reação à ação do outro faz com que você sim, influencie na atitude do outro. Faz sentido isso? Se eu começo a pensar diferente, se eu paro de dar voz a essa pessoa que não está comigo naquele momento, ou se eu começo a pensar diferente, eu vou falar isso, ele vai concordar comigo, ele vai me perguntar por que eu penso assim, ele vai, de fato, às vezes não responde na hora, mas ele vai pensar se isso faz realmente sentido ou não para nossa vida. Sabe, começar a mudar esse diálogo interno. Quando a pessoa chega para você e você vai falar aquilo que você deseja, a reação, a sua postura perante o outro é diferente. Você vai falar com palavras mais doces, você vai falar de uma maneira mais agradável, menos autoritária, e aí a atitude do outro perante você, perante essa tua postura, pode ser diferente. E eu não estou dizendo que isso é uma vez que você fizer, vai mudar tudo. Mas com o passar do tempo, você vai percebendo que as coisas vão mudando, que você começa a criar diferente aquele cenário.
Faz sentido isso, gente? Fala pra mim. Você conseguiu aí pensar em situações onde você está criando e mudando a tua postura ao conversar com outras pessoas? Então, a comunicação, a falta de comunicação no casal não acontece do nada. Não acontece do nada. Normalmente, se é um casal que durante um tempo se comunicou bem e depois foi parando, o que vai acontecendo? Às vezes, a gente comunica para o nosso parceiro algo que não tá legal. Olha, eu não gosto quando você faz isso, eu não gosto quando você faz isso, eu não gosto desse jeito, eu não gosto assim, não gosto assado. Só que você reclama várias vezes e essa pessoa não tem nenhuma atitude, não muda nada, não se explica, enfim, faz de conta que não tem nada acontecendo, que você não tá falando nada. O que acontece? Aquela pessoa que traz o problema vai começar a se calar. Vai começar a falar, poxa vida, eu falo, eu exponho, né? Eu me exponho, eu falo o que está acontecendo. E ele não toma nenhuma atitude, não cria nenhuma ação para que isso mude, então eu vou parar de falar. E aí é onde entra o maior problema dentro do relacionamento. Quando acaba a comunicação. Quando para a comunicação. Quando aquele que tem mais facilidade em se comunicar, em se expressar, começa a calar. Por quê? Porque já falou tantas vezes e o outro fingiu que não ouviu. O outro não fez nada para que aquilo mudasse, nem tentou negociar, nem tentou entrar em um acordo para que fique bom para os dois, que aquela pessoa vai parando de falar. E é aí onde mora a indiferença, o desprezo. É aí onde mora o maior perigo, o maior desgaste do relacionamento. Porque, gente, vamos combinar. Qual sentido tem a gente morar na casa com uma pessoa e não conversar com essa pessoa? Olha lá. Não é terrível, Val? Qual sentido tem a gente ficar dentro de uma casa onde a gente não tem como conversar com essa pessoa? A gente pede opinião, a pessoa finge que você não tá falando, a gente tenta falar alguma coisa, a pessoa simplesmente ignora, faz de conta que não tem ninguém ali. É a frase que eu compartilhei hoje aqui no Instagram, né? É como se a gente estivesse dentro de uma casa com alguém e se sentindo sozinho. E eu não tô dizendo de solidão, aquela coisa interna que a gente precisa se completar. Não, eu tô dizendo de fato de não poder contar com aquela pessoa que está junto. Então, será que vale a pena? Pra quê? Que eu preciso de alguém na minha casa? Muitas vezes para me dar trabalho? Não é? Porque se essa pessoa não é o zero à esquerda. Alguma coisa ali a gente compartilha. E por que permanece nessa relação? Então, a primeira coisa, e eu acho que uma das mais importantes, é essa questão da comunicação. E eu tô falando da comunicação interna, da comunicação verbal e também da comunicação não verbal, que são as atitudes. Porque não adianta nada a pessoa falar que ama e não mudar nada. Ai, mas eu te amo, eu quero viver a vida inteira com você. Tá, mas e aí? O que precisa fazer para isso acontecer? Eu engolir tudo, eu me anular e você fazer o que você quer? Cuidar só da sua vida? Será que isso funciona? Será que isso é saudável? Será de verdade que alguém consegue ficar bem num relacionamento assim? Então, a comunicação não verbal, eu diria que é até mais importante do que a comunicação verbal, do que aquilo que a gente fala, do que aquilo que a gente expressa. Aquilo que a gente demonstra é mais importante do que aquilo que a gente fala. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade de falar eu te amo, mas é uma pessoa extremamente prestativa, tá sempre por ali, tá sempre cuidando, tá sempre respeitando, né? Tá sempre perguntando como é que você tá ajudando em N, né? Em todo o inteirinho assim da casa. Precisa falar que ama? De repente não, porque já age de uma maneira expressando que aquele outro é importante. Não é assim, gente? Então, essa é a primeira coisa, a falta de comunicação. Depois, no final, eu vou trazer algumas dicas, tá? De como que a gente pode se comportar para buscar, para resgatar e fazer a nossa parte. Cada um fazer a sua parte, né? Porque não adianta ficar esperando que o outro faça. Um dos dois precisa se mexer. Um dos dois precisa dar o pontapé inicial. Então, não adianta ficar esperando pelo outro. Vamos ter autorresponsabilidade e vamos fazer a nossa parte.
Se o outro vai aceitar, se o outro vai querer passar para o próximo nível, subir o próximo degrau, isso é outra questão, né? Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Bem, o próximo item que eu trouxe aqui, o próximo sinal, que também é extremamente importante, já é uma consequência da falta de comunicação, da dificuldade de comunicação. É a falta dos objetivos em comum, falta de objetivos para o futuro. Olha, gente, hoje, assim, esse tema que eu tô trazendo para vocês, não importa a idade desse casal. Não importa se os dois têm 18, se tem 30, se tem 40, se tem 50, se tem 60, se tem 70. Não importa. Por quê? Porque a vida só acaba quando a gente morre. Esse negócio de que, eu já tô velho, vou ter que ficar assim mesmo. Isso é uma puta de uma crença limitante. Que faz a gente viver, sei lá, mais quanto tempo da vida, talvez de uma maneira que a gente nunca quis. Então, sempre tempo, enquanto há vida, enquanto há saúde, né? Se há vida, há saúde, há esperança. Então, há como a gente tomar atitudes mais saudáveis na nossa vida. Então, segundo, objetivos em comum. Bom, tem pessoas, aqui é a questão assim de perfis diferentes, né? Tem pessoas que morrem empreendendo. Olha, gente, vou trazer um caso extremo, né? O Silvio Santos, quantos anos aquele homem tá? Ele já passou de 90? Você sabe? Não sei quantos anos o Silvio Santos tá, mas ele já passou de 80 faz tempo. Ele continua empreendendo. Se ele parar de agir, de fazer os negócios dele, ele morre antes da hora. Enquanto que tem outras pessoas que estão contando as horas para se aposentar, para não trabalhar mais e não fazer mais nada e viver do dinheiro da aposentadoria. Quem que tá certo, quem que tá errado? Nenhum, os dois estão certos na medida do que eles enxergam como a vida é, como a vida deve ser. O problema é quando pega uma pessoa que quer morrer crescendo e uma pessoa que quer ficar o tempo todo aposentado, né? Só curtindo a vida ali com as condições que tem. Quando essas duas pessoas se juntam, aí é um conflito. Porque enquanto um tá querendo sombra e água fresca, o outro tá querendo crescer, tá querendo colocar em ação, tá querendo coisas melhores, tá querendo conhecer outros mundos, outras oportunidades. E aí o que acontece? Se essas duas pessoas estão juntas em um relacionamento, é preciso muita comunicação para que eles entrem em um acordo. Por quê? No mínimo, gente, para duas pessoas estarem juntas, elas precisam enxergar um futuro juntos. Vocês concordam comigo? Relacionamento é uma delícia quando tá tudo bem, mas dá bastante trabalho. Relacionamento, assim como qualquer outra coisa que a gente quer que dê certo, ele requer esforço, requer tempo, requer um olhar para o outro, requer cuidado. Se eu não tenho visão de um futuro com essa pessoa, é claro que o meu cuidado para com ela vai ser muito menor. Vocês concordam comigo? É claro que eu não vou olhar para esse relacionamento como uma prioridade na minha vida. Eu nem tenho objetivo com essa pessoa. Aliás, tem gente que não tem nem objetivo para a vida, né? Então, que sentido faz eu me esforçar? Eu querer fazer diferente, eu querer fazer melhor? Para quê? Então, essa questão dos objetivos em comum, se você tem um relacionamento longo e você olhar aí para trás nesse relacionamento, você pode perceber que os melhores momentos do relacionamento foram o tempo que vocês estavam crescendo juntos, que vocês tinham objetivos. Talvez se uniram para comprar alguma coisa que era importante naquele momento, talvez uma reforma na casa, talvez a construção de uma casa, né? Talvez, sei lá, um objetivo, ajudar alguém ou fazer uma viagem. Então, quando o casal tem objetivos juntos, vocês têm motivos para ficar junto, vocês têm assunto, vocês têm motivos para discutir, para entender o que um está pensando, o que o outro está pensando. Isso é o que os objetivos em comum faz com a gente, essa união. É muito importante que cada um tenha seus sonhos individuais também, seus sonhos pessoais. Seja um novo curso, um novo conhecimento que eu quero adquirir, seja alguma meta pessoal, né? Sei lá, tem gente que tem o sonho de fazer uma cirurgia plástica, isso é uma meta individual.
é um plano individual. Mas e juntos, quais são os objetivos? Um casal, independente do tempo, independente da idade, que estejam juntos e que não enxergam um futuro juntos, que não tenham nenhum objetivo juntos, também precisa olhar se realmente desejam estar juntos. Porque como que eu vejo daqui 10 anos? Como que eu me vejo? É com essa pessoa? É sozinha? É com outra pessoa? Será que essa pessoa pode me oferecer aquilo que eu busco em um relacionamento? Será que as condições que ela tem, será que as forças que ela tem, as coisas que me atraíram a ela, é o suficiente? Será que o que eu quero da minha vida, essa pessoa também quer? Isso tudo tem o quê? Tem a ver o quê? Com a comunicação, certo? Então, objetivos em comum, e eu até sugiro, seria interessante anotar o que você quer para sua vida, o que eu quero para minha vida, o que nós queremos juntos. E aí você já olha e você vai começar a entender se essa pessoa vê o futuro com você ou não, ou se você está só perdendo seu tempo. E o tempo passa rápido, né? Vamos combinar. O terceiro sinal que eu trouxe aqui foi a falta de tempo juntos. Como que um casal se comunica? Como que um casal planeja coisas? Como que um casal se conhece se não tem tempo juntos? E eu tô falando de tempo sem televisão, sem celular, sem filhos, sem amigos. Só os dois. Como que faz para se conhecer se não ficam tempo juntos? Como que faz para se comunicar, para falar do que gosta, do que não gosta, do que espera, do que não espera, se não ficam tempo juntos, só os dois? Tem muita coisa que o casal não quer falar na frente de ninguém. E aí toda vez que sai, tem que sair com um monte de gente junto. E aí toda vez que, às vezes, vai dormir um primeiro, o outro depois. Aí também não conversam na hora de deitar. Sempre que tá em casa tem gente junto. Não tem esse tempo para dialogar, para conversar, para saberem o que está acontecendo no dia de um e de outro. Escutar, sabe, com amor, com carinho. Na live da semana passada era o tema, né? Crie condições para o seu relacionamento dar certo. E eu falei também disso. Crie condições de vocês estarem tempo juntos, só os dois. Não importa se está junto há 2 meses, se está junto há 50 anos. O casal precisa de tempo juntos. E se conformar de que casamento é assim mesmo, de que depois de um tempo a gente vira amigo, só amigo. Ah, gente, vamos combinar, né? Não precisa ser assim. Isso tudo é crença que a gente vem carregando de tantos e tantos anos, mas a gente pode mudar isso, desde que a gente queira, desde que os dois queiram. Faz sentido essa de estar bastante tempo juntos, estarem juntos de verdade, um ouvir o outro, ouvir não só aqui, entra aqui, sai aqui, não, é escutar o que está por trás daquelas palavras, o que vem por trás daquelas reclamações. Por que essa pessoa está me falando isso? O que está faltando? O que eu posso fazer para ajudar? Tem outra live aqui também no canal, acho que foi na outra semana que eu falei, né? A gente não deve ignorar as reclamações recorrentes do nosso relacionamento. Porque atrás de uma reclamação pode ter uma porta que vai levar o seu relacionamento para outro nível. E você não está nem atento a isso, não está nem dando atenção, não está nem ouvindo o que o outro está falando. Só que vai chegar uma hora que ela vai parar de reclamar. E quando ele para de reclamar, ou ela para de reclamar, entra a indiferença. Que aí entra aqui a questão do primeiro item que eu trouxe, a falta de comunicação. Bem, o quarto item que eu trouxe, junto com a comunicação, eu acho que tá lá, no primeiro lugar, no patamar. Por que junto com a comunicação? Porque um não existe sem o outro e o outro não existe sem o um dentro de um casamento. É a falta, a ausência de intimidade, a ausência de toque, a ausência de erotismo, a ausência de sexualidade e, consequentemente, a ausência de sexo. O que eu tô querendo dizer com isso, gente? Nós, como seres humanos que somos, instintivos,
né? Esse corpo animal, vamos falar assim. Nós temos necessidades biológicas, assim como comer, beber, faz número 1, faz número 2. Todas as pessoas têm essas necessidades, certo? O sexo também entra nessa necessidade biológica. É natural do ser humano. Por menos instrução que você tivesse quando você era adolescente, ninguém precisava te falar que aquela região causava prazer. Ninguém precisa ensinar como é que faz um filho. Vocês já perceberam isso? Que tem um monte de gente aí com, sei lá, uma idade mais avançada, que não pode nem falar esse nome. Ai, sexo, credo, que horror. Isso é pecado. É pecado, mas tem 12 filhos, 15 filhos, né? Quem que ensinou? Não tinha nem escola, muitas vezes. Não tinha nem estudo. Não tinha uma mãe que instruía, não tinha. Mas encontrou uma maneirinha, né? De fazer os filhos. Então, é um assunto extremamente importante de se falar dentro de um relacionamento. E o sexo começa, ó, aqui na cabeça. O sexo começa através dos nossos pensamentos. É ou não é, Ivone? Você concorda? O sexo começa através daquilo que a gente acredita. Tem muitos casais que acreditam que o sexo é para procriar. Aprendeu assim e é para ter filho. Então, a partir do momento que eu não quero mais filho, eu não preciso mais ter relação sexual. Mas e a necessidade biológica do corpo, do instinto, do corpo humano? Como é que fica? Você acha que vai conseguir reprimir isso a vida inteira? Não vai, gente. Não vai. É preciso encarar isso de frente, né? Com coragem. Se a gente for pensar, por que a gente se une a outra pessoa? Por que a gente encara de ter um relacionamento? Será que a gente se une porque a gente gosta de pagar boleto, porque a gente gosta de ter conta, porque a gente gosta de dar satisfação, porque a gente gosta... Tudo o resto vem por tabela. Mas um casal se une para ter um parceiro sexual. Mulheres vão falar, não, eu me uni porque para criar uma família, para ter meus filhos, para ter... lá. Eu me uni porque era normal, tinha que ter uma família, tinha que sair de casa, tinha que, enfim, os tinha aqui, né, da sociedade. Mas na realidade, a gente se une porque a gente quer ter um parceiro sexual, um confidente, um companheiro, um parceiro. Ou uma parceira, né? Eu casei por causa do sexo, só depois descobri um monte de compromisso. E que valem a pena, não é verdade? Para poder ter esse parceiro sexual, para poder ter essa parceira. Então, um relacionamento que não tem sexualidade não é o ato sexual, sexualidade é tudo aquela preliminar. É o toque, é o carinho, é o afeto, é o cuidado. Isso é sexualidade. Por que que em muitos relacionamentos o sexo acaba? Porque acaba antes a sexualidade. Porque acaba antes o carinho, porque acaba antes o cuidado. E tudo isso faz parte de um sexo de qualidade. Sem comunicação, não existe sexualidade. Não existe sexo. Sem sexo e sem sexualidade, a comunicação fica muito mais difícil. Por quê? Porque o casal não tem intimidade. Faz sentido isso, gente? Aí tem muita gente que fala assim, mas eu não aguento mais ouvir minha mulher reclamar, porque normalmente é homem, né, que faz esse tipo de reclamação. Porque não quer nada, e tudo que eu procuro, e que eu proponho, não aceita e tal. Aí você vai falar com a mulher, ela fala assim, mas não tem preliminar, ele não me faz um carinho, a gente senta junto, ele parece que tá longe de mim, não sei o que, quando chega na cama vai querer graça. É mais ou menos assim as reclamações. Percebe que uma coisa não vive sem a outra? Para um ter desandado, o outro já desandou antes. Para um existir, o outro precisa existir também. As duas coisas andam juntos. A comunicação eficiente, né? Não é só escutar e não fazer nada. É estar sempre melhorando, sempre aprimorando, sempre buscando maneiras desse relacionamento ficar mais certo. E a sexualidade, o toque, o carinho, o afeto. Aí tem uma outra questão que ainda agrava um pouquinho esse assunto. Ai, gente, coceira no nariz. Tem uma outra questão que agrava um pouquinho esse assunto, que é a menopausa.
Mulheres com 48 a 50 anos já entram nessa questão da queda hormonal, né? Que precisa algumas fazer a reposição hormonal, tomar remédio e uma série de coisas que fazem com que diminui a libido. Embora que a diminuição da libido, do desejo sexual, tem muito mais a ver com a nossa crença, com os problemas e o estresse, do que de fato com a menopausa. O que acontece nessa época é que a mulher ela está mais carente, ela precisa de mais carinho, de mais atenção para que as coisas fluam melhor. E muitas vezes o marido não sabe disso, não tem informação, não busca saber o que realmente está acontecendo, não acredita nas queixas da esposa, e aí a coisa começa a desandar ainda mais. Um relacionamento que às vezes já vem há muitos anos, e ali naquele momento onde os dois precisam mais ainda um do outro, da compreensão, da intimidade, da comunicação, a coisa desanda. Olha só que louco, né? Se a gente se junta, se une para ter essa sexualidade sempre ativa na nossa vida, porque o sexo gera vida. Não existe, ou pelo menos, né, é um pouco mais difícil, essa vida, esqueci o nome, a fecundação sem o sexo. Naturalmente vem através do ato sexual. Então um casamento sem sexualidade não vive. Ele fica morto. Ele vira ali dois amigos de quarto, dois colegas que às vezes divide as contas, né? Às vezes, porque às vezes um banca e o outro vai na cola. E aí fica pior ainda. Por quê? Porque fica uma relação desequilibrada. E o relacionamento precisa de equilíbrio. Eu preciso dar e receber no mesmo tanto. Se eu sentir que eu estou dando mais do que recebendo dentro do relacionamento, eu vou dar um jeitinho de jogar na cara, de virar vítima, ou então de começar a transmitir de várias maneiras essa minha insatisfação na falta de equilíbrio no relacionamento. E se o outro começa a receber demais e também não consegue retribuir de uma maneira, também ele vai sentir um desequilíbrio e vai fazer alguma coisa para sair desse relacionamento. Isso é inconsciente, a gente precisa dessa reciprocidade, o ser humano precisa dessa reciprocidade, desse equilíbrio. Então, nessa questão sexual, gente, tem umas coisas, eu até anotei aqui, que precisam ser olhadas com carinho, caso esteja acontecendo, porque são bloqueadores de libido, da libido. E quando a gente tem um bloqueador químico, né, da libido, é preciso buscar ajuda, é preciso buscar mais informações para entender como que pode melhorar isso. Então, o estresse em excesso, ele bloqueia a libido. Quando eu estou extremamente estressada, falando algo, pedindo algo para essa pessoa e ela não me ouve, o que acontece aqui dentro? Eleva o meu nível de estresse. Se eu estou estressada, que essa pessoa não me escuta, você acha que vai ter ânimo, vai ter clima para chegar mais tarde e de fato exercer uma sexualidade saudável nesse casamento? Não vai. Precisa ter a comunicação. Remédios ansiolíticos, antidepressivos, antialérgicos, antihipertensos, diuréticos, anotei aqui, anticoncepcionais, bebida alcoólica em excesso, tudo isso são bloqueadores de libido. Então, de repente, você está tomando algum remédio, começou e percebeu que, nossa, tô meio sem ânimo, tô meio sem vontade. Observa se não é algum desse grupo, porque isso de fato bloqueia a libido. E aí você pode ter a opção de mudar o medicamento, de buscar um outro tipo de tratamento alternativo que não precise do medicamento. São coisas que precisam ser olhadas com carinho. Agora, além desses bloqueadores de libido, que são químicos mesmo, que são o estresse, o querer salvar o mundo, o querer ajudar todo mundo, o estar sempre com a casa cheia, enfim. Além de tudo isso, tem uma outra questão que eu acredito que mais importante que isso e também bloqueia a libido. São as nossas crenças, a forma como a gente olha para a sexualidade, seja ela dentro ou fora do relacionamento.
O que a gente pensa sobre o sexo? O que a gente pensa sobre pessoa, sobre o relacionamento, o sexo dentro do relacionamento? Se é um relacionamento de longa data, o que você pensa sobre pessoas com mais de 50, com mais de 60 anos terem relação sexual? Será que você acha que isso é natural e que vai até o final da vida? Ou será que acha que não, que a partir dos 50 não precisa mais? Que a partir de uma certa idade a gente já não tem mais necessidade nem desejo e nem é saudável? Porque se você pensa isso, é preciso rever as suas crenças. Sim, enquanto nós estamos vivos para tudo. Enquanto a gente sente fome, sede, enquanto tem saúde, nós temos um corpo que aceita tudo que a gente quiser aqui na nossa cabeça. Mas a gente precisa lembrar que a sexualidade, antes de acontecer com o outro, ele precisa acontecer aqui dentro. Eu preciso aceitar isso como algo bom. E às vezes, de jovem já não tinha isso como algo bom, imagina que depois de uma certa idade vai ter. Mas pode mudar, né? Nós não somos seres imutáveis. Pelo contrário, nós estamos aqui para aprender, para evoluir, não é verdade? Então, se eu estou sentindo algum desconforto na hora do sexo, falta de lubrificação, falta de ereção, falta de desejo, falta de qualquer coisa, se você percebe que está faltando, primeira coisa, tenha liberdade e intimidade de se comunicar com o seu parceiro, para entender o que está acontecendo com ele também, ou com ela também. E juntos procurem ajuda, gente. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda para quem pode ajudar. Claro que você não vai ficar expondo a sua vida íntima para qualquer pessoa que não vai te ajudar, que isso não vai ajudar nada, muito pelo contrário, vai piorar a situação. Porque mesmo que eu não esteja junto com o meu marido, se ele começa a falar da nossa vida íntima para outras pessoas, eu vou sentir isso. Por que eu vou sentir? Porque ele vai mudar a postura comigo. O que eu falei lá na questão da comunicação interna. A maneira como a gente pensa sobre as coisas é a maneira como a gente vive. E se a gente quer viver diferente, a primeira coisa que a gente precisa mudar é a maneira de pensar sobre aquele assunto. Faz sentido isso, gente? Fala pra mim. Então, nessa questão aqui da sexualidade, eu vou deixar algumas perguntas para você se responder, para você se analisar, para você se questionar. Primeira coisa, por que vocês se uniram? Com qual interesse vocês se uniram? Vocês de fato decidiram formar uma família? Para quê? Segunda pergunta. O que você pensa sobre o sexo? O que você pensa sobre a sua sexualidade? Será que você pensa que é uma coisa linda, divina, feita por Deus? A única maneira de gerar vida, e não só filhos, mas também a vida no relacionamento, a intimidade? Ou será que você pensa que sexo é uma coisa suja, feia, pecado? Isso que você pensa em relação ao sexo faz toda a diferença na sua vida sexual. Se você acha que o sexo é uma coisa boa, que veio para diversão, para te dar prazer, para que o casal fique cada vez mais conectado, a tendência é a vida sexual desse casal estar sempre melhorando. Agora, se você pensa que o sexo é ruim, é doloroso, é sofrimento, já foi motivo de muita dor para você, então a tendência é a cada vez mais diminuir a sexualidade dentro desse casamento. E quando eu falo sexualidade, não estou falando do ato sexual, eu estou falando do carinho, do toque, do abraço, do aconchego, do estar perto, do aceitar esse carinho. Porque muitas vezes o outro vem te fazer um carinho e você fala, ai, sai daqui, não tô afim, sai pra lá. Isso não tem idade, gente, porque eu já fiz isso, com 20 e poucos anos, né, do meu marido vir me abraçar, só porque sim, só porque queria ficar perto, e eu falei, ai, tá querendo, né, sai, por favor, porque nessa hora não dá. E não é bem assim, é tudo a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente foi criado, a maneira como a gente alimentou isso dentro da nossa cabeça. E pode mudar a qualquer momento, em qualquer idade, basta querer. Se sozinho tá difícil, procura ajuda, porque eu tenho certeza que você consegue. Qualquer pessoa que queira consegue. Tudo que a gente quer na vida a gente consegue. A gente não consegue aquilo que a gente não quer. A gente procura desculpa
para aquilo que a gente, de fato, ou não quer fazer, ou tem medo, ou acha que vai trair a nossa família, ou acha que vai contrariar a educação que minha mãe me deu, que meu pai me deu, que eu aprendi na igreja. Mas repensa, porque vale muito a pena. Quanto vale o seu casamento? Quanto vale o seu relacionamento? Terceira pergunta, qual é a nota que você se dá de 0 a 10? Se o assunto é liberdade para conversar sobre o que gosta, o que não gosta, o que quer e o que não quer. Qual é a nota que vocês se dão para conversar sobre intimidade dentro do relacionamento? Porque essa nota vai fazer muita diferença na qualidade desse relacionamento. E não importa, se tem 40 anos que vocês estão juntos e vocês nunca conversaram, sempre é tempo de começar. Se tem 5 meses que vocês estão juntos, mas nunca tocaram nesse assunto, sempre é tempo de começar. 2 assuntos que são muito tabus dentro do relacionamento, mas que faz muita diferença quando a gente começa a conversar a respeito, é o sexo e o dinheiro. Sabe, a divisão dos lucros, o investimento do dinheiro do casal, o que vocês vão fazer com o dinheiro que sobra, né? Que já supre tudo. E agora? Como que nós vamos lidar daqui para frente? Qual que vai ser a nossa renda futura? Dinheiro e sexo são 2 assuntos muito difíceis de ser abordado dentro de um relacionamento, e sem esses 2 acordos feitos, fica muito difícil desse relacionamento ir para frente e prosperar. Como estão, outra pergunta, hein? A 4ª pergunta em relação à sexualidade. Como está as preliminares desse casal? Preliminares, que eu digo, é justamente tudo isso, da sexualidade, do carinho, do afeto, dos elogios. Quantas vezes por dia vocês se elogiam? Quantas vezes vocês trocam mensagens carinhosas? Quantas vezes vocês, de fato, cuidam um do outro, só porque sim, sem interesse nenhum? Isso é preliminar. Isso é sexualidade. Como está hoje essas preliminares e como eram? Pensa na melhor fase do seu casamento, como é que foi isso? Será que já foi bom e hoje está diferente? Ou será que nunca foi bom, mas que pode melhorar, que pode mudar, caso os 2 queiram, né? E outro item que é extremamente importante dentro da sexualidade, o quanto e em que você admira o seu parceiro. Porque pra gente ter libido por alguém, pra gente desejar alguém, a gente precisa admirar essa pessoa. A gente precisa encontrar nela características, qualidades que eu admiro. Porque não existe a gente desejar alguém que a gente não admira. Se vocês estão juntos, alguma coisa aí existe de admiração. Então, quais são os pontos que você admira nessa pessoa? Eu ouso em dizer que no fundo, o que a gente busca num relacionamento é ser desejado, é se sentir como sendo o desejo do outro. Então, em um relacionamento onde não tem sexualidade, onde o ato sexual é um negócio extremamente esporádico e por obrigação, não existe esse desejo. E se você não se sente desejado, a sua autoconfiança vai lá embaixo. E sem autoconfiança, a gente não tem energia para criar nada. Você tá vendo como que o sexo envolve tudo na nossa vida? Essa energia sexual da libido é o que faz a gente criar a nossa vida. Se não tem essa energia, não tem criação, não tem vontade de levantar da cama de manhã. Para que eu vou levantar? Olha só como que tá tudo interligado. E como eu vejo tudo isso faz toda a diferença na minha vida e no meu casamento. Faz sentido? Tá caindo aí algumas fichas? Tá fazendo sentido para vocês? Fala para mim. Nesse ponto, gente, se um casal tá querendo reavivar o relacionamento, precisa voltar a namorar. Voltar no começo do namoro. Voltar na conquista. Não é porque você tá junto com uma pessoa há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, que você não precisa conquistar essa pessoa. Essa pessoa não é mais aquela que você casou. Essa pessoa mudou ano a ano. Então, todos os anos, a gente precisa reconquistar o outro. A gente precisa investir nesse relacionamento. A gente precisa reapaixonar por essa pessoa. Que bom. A gente precisa se reapaixonar. Porque senão, não faz sentido. Aquela pessoa que eu conheci lá atrás, que eu
que eu namorei, talvez eu me apaixonei, talvez não, talvez eu só casei pra sair de casa, talvez eu só casei pra fugir do meu pai, enfim, talvez eu só casei porque tava todo mundo casando, eu também queria casar, mas aquela pessoa não é a mesma que tá com você hoje. E em quem vocês se transformaram, né? Será que vocês se conhecem? Será que passam tempo suficiente juntos? Será que tem projetos junto? Será que consegue se comunicar e falar do que gosta, do que não gosta? Será que tem esse carinho, esse toque, esse afeto, esse cuidado durante o dia? Independente se a noite vai ter ato sexual ou não, esse carinho é diário. A preliminar é diária. A sexualidade no casal acontece diariamente. E não só no dia que está marcado, se é, né? Nem vou entrar nessa questão, porque cada um vai, não existe certo e errado, assim, uma linha. O que eu trago para vocês é reflexão, para vocês encontrarem o que é certo e errado e o que funciona dentro do casamento de vocês. Sabe, eu fugiria dessas dicas, faz assim, faz assado, de passo a passo. Relacionamento não dá para fazer tutorial. Clica aqui, faz isso, faz aquilo que vai funcionar. Não vai funcionar, depende. É você que tem que encontrar o que vai funcionar. Voltar a namorar, reacender a chama, reconectar, começar de novo, sabe? Conquistar, fazer o que o outro gosta, fazer o que gosta, falar do que gosta. Ai, gente do céu, é tão bom namorar, né? Tem 20 anos que a gente casou, que eu e o Wagner casamos, e nós continuamos namorando até hoje. E eu não quero parar nunca. Graças a Deus. É uma construção diária. Se a gente largar a mão, se a gente simplesmente se parar de conversar, parar de falar do que gosta um pro outro, sabe? Se desconectar, tirar essa intimidade, é claro que isso vai desandar. É claro que isso vai para outro rumo. É igual uma flor. Se você não der carinho, não conversar, não aguar, ela vai morrer. O quinto ponto que eu coloquei aqui, eu coloquei, na verdade, um compilado de vários pontos para a gente poder pensar nisso e depois eu já entro com as dicas, tá? Para não ficar muito longo. Então, no quinto sinal que eu coloquei aqui, é a falta de consideração, a falta de cuidado, a falta de empatia, a falta de respeito. Quando o relacionamento está caminhando nos trilhos do fim, da ribanceira, tudo isso começa a ser coisas muito presentes dentro do relacionamento. Falta de consideração, quando a gente fala, poxa vida, você não podia ter feito isso comigo, sabe? E de fato, relatar isso, eu não esperava isso de você. Falta de cuidado, quando você percebe que para o outro, ó, tanto faz como tanto fez. Se você está correndo risco, se você está precisando de ajuda, se você... é mais fácil ajudar um vizinho do que quem está dentro de casa. Falta de cuidado. Falta de empatia, quando eu tenho dificuldade de me colocar no lugar do outro, de analisar por que está acontecendo isso, por que ela está reclamando disso, por que ele está reclamando disso, por que de novo veio essa mesma questão na nossa relação. Falta de empatia. E falta de respeito. Respeito é tudo, né? Falta de respeito é quando já existem aquelas agressões verbais. Eu nem vou falar física, né? Porque não era nem pra estar aqui, se fosse esse caso. Agressões verbais, aquelas agressões morais, sabe? Quando a pessoa combina as coisas com você e não cumpre, quando faz combinados e ignora, faz de conta que não fez mais nada. Quando ouve o que você tá falando, mas saindo dali não foi, já era, não aconteceu nada, não mudou nada. Tudo que a gente tenta fazer não resolve. Então, isso são maneiras, né? Falta de respeito, falta de empatia, de consideração, de cuidado. Tudo isso a gente busca no relacionamento. E a gente, eu diria que são regras básicas. A gente não deve aceitar menos do que isso. Se no nosso relacionamento não tem isso, então busque ter. Busque ajuda para ter. Busque entender por que você aceita isso na sua relação, por que você aceita isso na sua vida, por quê? Sabe, é fidelidade a quem? Por quê? Para que você se agride dessa maneira? Por que você talvez não aceita ser feliz, não aceita um carinho, não aceita um cuidado? Porque tem essa também, né? Tem gente que quer dar, mas o outro não aceita, o outro se esquiva o tempo todo.
E aí aquele que quer que demonstrar esse afeto, esse carinho, esse amor, também vai se esquivando, igual a questão da comunicação. Então, eu vou falar agora para vocês algumas dicas que pode colocar em prática agora, hoje, né? Quanto antes, melhor. E principalmente, eu acredito que relacionamento não é coisa de criança, né? Relacionamento é coisa de adulto. Então, precisa colocar a criança lá, deitadinho na cama, a nossa criança interior, e colocar os adultos para conversar. Mas na intenção de encontrar uma solução e não na intenção de se agredir. Toda comunicação que gera culpa ou medo na outra pessoa é uma comunicação extremamente ineficaz. Então, se eu vou conversar com você para te culpar, para apontar os seus erros, nem fale. Fale de você, fale do que você sente. Fale do que está acontecendo com você e não dos erros do outro. Dá para entender isso, gente? Outra coisa também que vale muito a pena a gente analisar na hora de falar, de se comunicar, é o medo. Tem gente que vai já tentando falar de uma maneira que transmite medo. Ah, se você não fizer isso, eu vou embora. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for assim, ameaças, sabe? Isso também não funciona. Isso não tem empatia nenhuma. Então é preciso conversar como dois adultos, colocando ali em pauta o que vem acontecendo nesse relacionamento e que não está dando certo. E para dar certo, os dois precisam fazer um combinado muito forte de recomeço. Vamos começar de novo? Vamos daqui para frente. O que nós queremos daqui para frente? Qual é o nosso objetivo? Até o final do ano, como que tem que estar esse relacionamento? O que nós vamos fazer diariamente para que isso venha acontecer? Porque toda mudança de hábito precisa ser repetida várias vezes. Toda mudança de hábito dá trabalho. E bastante trabalho, né? Vamos combinar. Então, se vocês se propõem a começar a se beijar todos os dias, que faz parte da sexualidade, precisa de comprometimento dos dois. Ah, mas faz 30 anos que a gente não se beija todos os dias. Então coloca o celular para despertar para começar. Até que isso vire um hábito, até que isso faça falta para vocês. Procura aqui no Instagram ou lá no YouTube, no meu canal tem um vídeo falando das 5 linguagens do amor. Procura qual a maneira que você se sente amada. Sozinho, não estou conseguindo, mesmo assim não estou encontrando, vi vários pontos que pode ser melhorado, mas estou encontrando maneiras de fazer isso. Busca ajuda, gente. É para isso que tem tanta gente se especializando e especializada em ajudar pessoas a se entenderem, a encontrarem quais os motivos que não te permitem ser feliz. É para isso que eu estou aqui, tá? Se precisarem da minha ajuda, fiquem à vontade de entrar em contato para a gente conversar. E, por último, o que eu coloquei aqui é um exercício muito simples, mas se você se viu nessa situação, se você se identificou com algum dos itens, com 2, com 3, com todos, não importa. Eu sugiro que você escreva, porque quando a gente escreve, a gente solta, a gente tira isso do peito. E isso facilita bastante na hora de conversar com a pessoa. Escreve lá, ó, quem é você sem essa pessoa com quem você está, sem o seu relacionamento. Quem sou eu sozinho? Quais são os pontos positivos desse relacionamento? Quais são os pontos negativos desse relacionamento? Em que pontos eu sou melhor estando com o outro e em que pontos eu sou melhor estando sozinha? Sabe? Como seria o meu futuro com essa pessoa? Como seria o meu futuro sem essa pessoa? Como é a minha família com essa pessoa? Como é a minha família sem essa pessoa? Sabe, começa a colocar aí no papel e na balança as coisas que vocês já viveram juntos e o que vocês desejam daqui pra frente. Rosângela, tudo ótimo. E quando recomeça, mas não teve mudança? Então, aí vem essa próxima questão que eu vou falar agora. Se você fez tudo isso, você já entendeu quais são os pontos que você pode melhorar. Vocês já conseguiram conversar e pontuar as coisas que devem ser melhoradas. Mas saiu dali, o outro não manifestou nenhuma melhora, nenhuma mudança. O que ele está te falando? Não verbalmente, mas não comunicando verbalmente, mas falando não verbalmente. O que ele está te falando? Não quer, na verdade?
Aí é onde eu convido vocês a repensarem a relação. É isso que eu quero? Eu já fiz tudo o que eu sabia, eu já usei todas as minhas ferramentas e o outro não teve nenhuma melhora, não buscou ajuda, caso ele não consiga sozinho. Ele não está demonstrando nenhum interesse. É isso mesmo que eu quero pra mim? Entendeu, Rosângela? Daqui 5 anos, é isso que eu quero pra mim? Daqui 10 anos, é isso que eu quero estar vivendo? Porque, gente, nada no mundo tá parado. Ou tá melhorando ou tá piorando. Se seu relacionamento não tá melhorando, ele tá piorando. Isso é básico. As coisas nunca estão paradas. Ou tá subindo ou tá descendo. Então, se continuar do jeito que tá, ele vai, daqui 5 anos, estar melhor ou estar pior? E aí eu te convido a tomar uma decisão quanto antes. Porque o tempo passa e o tempo passa rápido. E enquanto a gente está vivo, a gente precisa aproveitar essa vida, não é verdade? E buscar maneiras de ser feliz. E buscar maneira de se realizar em todas as áreas da nossa vida. Responde sua pergunta, Nani. Fala pra mim. Gente, de tudo que eu falei aqui, que eu pontuei, ficou alguma dúvida? Fez sentido pra vocês? Já passamos de 1 hora de live, hein? Eu achei que hoje ia ser mais curta. Fala pra mim se faz sentido, se o que eu trouxe dá pra gente refletir. Eu acredito que muitos casais, se antes de se separarem tivesse contato a um material desse, com seriedade mesmo, teria repensado se precisava mesmo de um divórcio. Porque às vezes são coisas que a gente não tem sozinho, que a gente não consegue enxergar. Que a gente tá tão ferro e fogo, às vezes tão machucado, tão ferido, né? Com coisas que estão acontecendo há muito tempo, que a gente não consegue ver. E aí quando você ouve uma pessoa de fora falando, você fala, caramba, tem mais gente que passa por isso, dá pra melhorar. Ai, que bom. Que bom. Bom, gente, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Eu não gosto de falar, vocês vê, né, nas minhas lives, eu costumo fazer sempre maneiras de melhorar, da gente buscar. Pode continuar, não tem problema, que já passou de 1 hora. Mas, gente, só se tiver pergunta, daí eu fico. Tanto que vocês quiserem interagir. Mas é preciso olhar para a vida com realismo, sabe? Com o pé no chão. Porque às vezes a gente fica sacrificando a nossa vida, a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso futuro, os nossos sonhos por uma relação que não vale a pena. A gente está perdendo de viver uma coisa, o novo, né? Perdendo de conhecer pessoas interessantes. Não que a gente precise de um relacionamento para ser feliz, não é isso. A gente precisa ser feliz, né, consigo, mas também ninguém quer ficar sozinho, né? A gente quer envelhecer com alguém, a gente quer ter uma companhia, a gente quer ter alguém para dividir as lembranças, para chegar em uma época da vida e falar, você lembra de tal tempo, de tal hora, de tal dia, de coisas que vivemos juntos? Só que não necessariamente isso vai ser com o primeiro, a menos que os dois tenham objetivos em comum, a menos que os dois olhem para o mesmo lugar. Porque se um está querendo ir para o mar, o outro está querendo ir para a terra, talvez seja a hora de falar, cara, valeu enquanto durou, mas agora eu vou pro mar e você vai pra terra. Tá tudo bem. Vamos continuar amigo daqui pra frente e vamos viver a nossa vida. Ah, Fabi, chegou no final. Melhor só do que mal acompanhado. Muitas vezes, gente, a gente tem muito medo de olhar pra tudo isso, sabe? Muito medo de olhar nos pontos que eu preciso melhorar. Parece que quando a gente está vivendo situações, tem situações da vida que a gente acha que é só o outro que precisa mudar, que a gente não precisa, embora a gente saiba, né, que a gente também precisa. Então, uma conversa franca se a gente consegue conversar
mesmo assim não consegue entrar num acordo, e mesmo assim, voltou, né? É que eu tava colocando para carregar, que deu bateria fraca aqui. Se mesmo assim, se a gente conversa, se a gente faz a carta, se a gente senta, conversa e faz acordo, e um dos dois não faz nada do que foi combinado, não verbalmente, ele tá falando que ele não quer aquilo. E tem gente, eu vou falar bem a verdade para vocês, porque eu já vi isso acontecer várias vezes. Tem gente que parece que precisa, talvez, de um choque mesmo de realidade para poder cair em si e perceber o que quer da vida. Enfim, cada um tem seu tempo, cada um tem sua maneira, cada um tem sua maneira de pensar, maneira de encarar a vida, maneira de achar o que é certo e o que é errado. Então vale muito a pena a gente conversar e não deixar as coisas empurrando com a barriga, porque senão a gente só engorda, né? E barriga que cresce para poder empurrar, engorda e sabe, dor de estômago, problema de saúde, e a vida que a gente viver mesmo, a gente não vive. Já que não pergunta, imagem de recado muito claro, te convidar a ver depois gravada. Vamos finalizar por aqui. Na semana que vem, na quarta-feira que vem, nós retornamos com um novo tema, tá bom? Beijo pra vocês. Compartilhem essa live para quem vocês acham que... Para convidar uma amiga para a próxima. Compartilhem essa live para quem vocês acham que possa ajudar esse conteúdo. Convidem as pessoas que vocês amam para as próximas lives, porque é muito bom quando tem mais gente, né? E aí a gente vai interagindo e vai aumentando e trazendo realmente aquele conteúdo que pode ajudar. Combinado, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Um excelente resto de semana, um excelente final de semana. Semana que vem nós nos vemos de volta. E caso alguém precise da minha ajuda pessoalmente, né, individualmente, pode me chamar no direct que a gente conversa, tá bom? Beijo, fica com Deus. Muito obrigada, viu? Obrigada pela companhia de vocês.